Em determinados locais e momentos, portais podem estar sendo abertos, ligando o nosso mundo a outras dimensões. O pai de um amigo tem um sítio numa cidade do interior. Cerca de 3 anos atrás, quando estava de férias da faculdade, meu amigo e seu primo resolveram ir passar um dia nesse sítio, já que eles estavam na cidade e não havia nada melhor para fazer. Chegaram ao sítio por volta do meio-dia e a primeira coisa que fizeram foi colocar seus calções de banho e ir para um açude que há no local. Era época de chuva e o pai do meu amigo tinha fincado um tronco enorme bem no meio do açude para medir a profundidade e o aumento do nível da água. Meu amigo e o primo começaram a nadar até onde estava o tronco e brincar ao redor. De repente começaram a conversar e nadar e brincar com várias pessoas, a maioria mulheres, dentro da água. Eles viam claramente as pessoas, falavam com elas e tudo parecia normal. De um momento para o outro desapareceu e eles caíram na real e não poderia ver ninguém ali. Eles ficaram atônitos, sem entender nada. O que mais me impressiona nesse relato é que tanto meu amigo como o primo dele viram a mesma coisa, tiveram as mesmas sensações. E eles dizem que naquele momento sentiam-se como se estivessem num sonho ou numa realidade paralela, onde as coisas mais absurdas não causam estranheza e não fazem você se questionar sobre nada. Só quando caíram na real é que tiveram noção do que tinha acontecido. E até hoje, nenhum dos dois tem explicação para isso. Acho uma história muito impressionante. Um dia, eu fui na casa de um amigo meu do colégio, logo após a última aula. Quando nós chegamos na casa dele, entramos pela porta social que dava diretamente para a sala e virando à esquerda dava para a cozinha. Quando já estávamos na sala, a empregada da mãe dele chamou ele na cozinha. Ele pediu para esperar um instante e foi ver o que ela queria. Eu fiquei então esperando ali na sala, olhando uma mulher gorducha com bochechas rosadas que estava jogando cartas. E pela disposição das cartas na mesa, eu sabia que era paciência o jogo. Eu a cumprimentei e ela também me cumprimentou. Deu um sorriso e acenou com a cabeça. Logo em seguida, o meu amigo passou por mim e então fomos para o seu quarto, que era o primeiro logo após a sala. Eu, para brincar com ele, então disse que ele era um grande mal educado e ele perguntou por quê. Eu disse porque ele não tinha me apresentado à mulher que estava na sala. E ele ficou olhando para minha cara e disse que não havia ninguém além da empregada ou ele. Daí eu disse que ele estava curtindo com minha cara. Afinal de contas, então, quem era aquela mulher que estava ali na sala? Ele novamente disse que não tinha ninguém. E eu disse, então, vamos apostar. E voltamos até a sala e realmente não havia ninguém. Nem sequer o jogo de paciência que estava na mesa da sala. E eu falei para ele que tinha visto ela. Até mesmo fui à cozinha e à área de serviço. Não era possível aquela mulher ter saído dali tão rapidamente. Ele ficou bastante confuso e perguntou como era a mulher que eu vi, afinal de contas.
E eu a descrevi ela como meio gorducha, olhos claros e de cabelos cacheados, e jogava paciência na mesa de jantar da sala. E ele perguntou em que cadeira ela estava sentada. E eu disse que estava na cabeceira do lado contrário de quem entra na sala. Ele ficou parado, me olhando esquisito. Então perguntei por quê. Ele disse que a tia dele, que morava com eles, e costumava ficar sentada exatamente ali naquela cadeira que apontei, e adorava jogar paciência. E ela era meio gorda, tinha os olhos azuis e cabelos encaracolados. E eu disse então, é isto, é sua tia. E ele disse que ela já havia morrido fazia quase 2 anos, na casa de veraneio da família. Muitas pessoas são céticas quanto ao paranormal, ou às vezes estão em negação. Mas quando você encontra marcas estranhas em você ou na sua mobília, como você explica isso? Essa é uma história real. Os meus avós, um tio e uma tia moravam em uma casa muito antiga e grande no interior de São Paulo. Aquela casa sempre me deu calafrios. Ela sempre teve uma penumbra estranha dentro dela, como se a luz lá dentro fosse mais fraca. Aquela casa sempre teve muitos barulhos. Estalava e rangia demais. Eles moraram lá sem problemas por alguns anos. Um dia, quando estava visitando eles, eu notei que a minha tia e o meu tio, irmão dela, tinham trocado de quarto. Quando estávamos indo embora, mencionei isso para minha mãe, e o que ela me contou depois me deixou literalmente com o cabelo em pé. A minha tia é uma mulher muito bonita, muito linda mesmo, como o resto da família, modéstia à parte. Talvez tenha sido essa razão pelo que aconteceu com ela. Numa noite, ela acordou de madrugada e viu a imagem de um homem em pé, do lado da cama dela. Ela entrou em pânico e começou a murmurar algumas preces que ela sabia, mas que não tiveram efeito nenhum, já que o homem continuava ali. Após pouco tempo, ela se lembrou de uma prece que ela aprendeu na igreja e talvez tenha sido essa que fez o homem sumir. Em outra noite, ela acordou de novo, mas dessa vez viu um homem horrível, com longos cabelos negros, deitado do lado dela, na cama, e encarando ela com 2 olhos enormes. Mesmo estando completamente aterrorizada, ela lembrou da prece da outra noite e recitou a prece, até que aquele homem sumiu. Achando que talvez houvesse alguma coisa maligna ligada àquele quarto, ela falou com o irmão dela, meu tio, que é um cristão devoto, e ele concordou em trocar de quarto com ela. Infelizmente, essa troca pareceu ter enfurecido o espírito. Em outra noite, a minha tia acordou com a impressão de que tinha alguém chutando ou batendo com um objeto duro no pé da cama dela. Pensando que era só a imaginação dela, ela virou para o lado e voltou a dormir. No dia seguinte, ela encontrou marcas na madeira do pé da cama dela, que pareciam ter sido causadas por algum objeto duro. Depois disso tudo, ela finalmente resolveu falar com a minha avó, que também é muito religiosa. Ela deu um terço para minha tia colocar embaixo do travesseiro dela. Aparentemente funcionou, porque ela nunca mais foi incomodada pelo espírito depois disso. O meu tio deve ter falado sobre o que aconteceu para um amigo dele da igreja, já que foi lá que ele descobriu uma possível explicação para o que acontece. Esse amigo dele tem um parente que mora naquela vizinhança
Aparentemente, um homem japonês morou na casa dos meus avós e acabou se suicidando lá. Se a minha avó soubesse disso antes de se mudar para lá, ela não teria colocado o pé na casa. O meu tio nunca contou nada para ninguém sobre isso, o que não importou muito, mas que eles se mudaram pouco tempo depois, por outros motivos. Eu tentei falar para minha tia sobre o que aconteceu com ela, mas ela não gosta de falar sobre o assunto. No entanto, ela me mostrou as marcas no pé da cama dela. Vendo como ela fica incomodada quando eu perguntei sobre as marcas, o fato de ela sempre andar com o terço que a minha avó deu para ela. Eu não duvido nem um pouco de que tudo tenha acontecido.